Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História, segundo ano. Vamos lá, então, ver o tema da nossa aula de hoje. Lembrando que eu sou o professor Eberson Cardoso e a gente vai hoje fazer uma viagem pela Amazônia. O título da nossa aula hoje é A Pesquisa Científica na Amazônia Colonial, a viagem filosófica ao Rio Negro, isso mesmo. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho como foram essas descobertas dentro da Amazônia, dessa Amazônia colonial que estava ali sendo descoberta no século XVIII, entre o século XVII e XVIII. Era um mundo totalmente novo, inexplorado, com várias descobertas à vista. E nós vamos ver aí vários viajantes passando, não só pela Amazônia, mas como por todo o território nacional. Essa América do Sul que estava sendo descoberta, o Brasil que estava começando a surgir ali, definindo ali as suas configurações, e era necessário descobrir o que tinha a ser oferecido dentro dessa região. Então vamos lá para a nossa cartela, olha só. Nós vamos ver, no século XVIII, vários sábios europeus que desejavam realizar um inventário do mundo. Nós estamos vivendo ali no século XVIII momentos de descobertas. Nós vamos ver várias pesquisas surgindo por todo o mundo, vários sábios, vários pesquisadores começando a fazer pesquisa aí, descobrindo, catalogando, criando inventários aí em relação às descobertas no mundo. Inúmeras expedições percorreram o globo terrestre. Nós vamos ver aí vários povos sendo descobertos. Lembram lá das grandes navegações do século XVIII? Nós vamos ver então novos mundos sendo descobertos. Nós vamos ver ali regiões na Ásia sendo descobertas, regiões na América sendo descobertas. Então nós vamos ver várias expedições passeando ali, circulando e explorando o globo terrestre. E essas expedições acabam, então, chegando aqui na região da Amazônia, nesse período, nessa Amazônia colonial. E é justamente nessas expedições que chegam à Amazônia é que nós vamos ver a figura de cientistas que começam a chegar aqui fazendo grandes descobertas, coisas inovadoras jamais pensadas pela tradição ocidental. Nós vamos ver aqui sendo descobertos lugares, regiões geográficas, algumas características próprias que só existiam aqui na região amazônica ou aqui no território brasileiro, no território da colônia portuguesa, né, nesse período. Nós vamos ver povos sendo descobertos. Você imagina o europeu encontrando nossas tribos, nossos indígenas que ocupavam aqui essa região, os povos nativos que estavam aqui na região, cada um com a sua forma de organização social, sua estrutura. Tudo isso estava sendo descoberto, tudo isso era novidade e coisas impensáveis, ali, imagináveis para a tradição ocidental. Você imagina as espécies que foram encontradas aqui, araras e tantos outros animais que só existiam aqui, que eram desconhecidos no mundo. Tudo isso foram coisas que foram sendo descobertas, catalogadas e sendo levadas para a Europa para serem apresentadas ao mundo, para ser apresentada ao mundo científico. Essas viagens, essas pesquisas pela Amazônia ajudaram a entender um pouquinho da nossa região e entender um pouquinho do que é o Brasil e essa diversidade toda que o território tinha. E nós vamos ver vários pesquisadores passando por aqui, passando pelo nosso território. Nós vamos ver entre eles alguns como Charles Marrier de La Condamine, que foi um importante cientista e explorador do território da Amazônia nesse período, realizou várias explorações dentro dessa região, foi um dos primeiros cientistas a descer ali do rio Amazonas, descer todo o curso do rio Amazonas e publicou as suas experiências na Europa, publicou ali um conjunto de descrições, tanto da questão geográfica, da fauna, da flora, da bacia amazônica, enfim,
trouxe várias descobertas ali sobre essa região para a Europa. Uma das principais contribuições que esse pesquisador teve dentro da Amazônia, Charles-Marie de la Condamine, esse francês, foi justamente o método do preparo da borracha, onde ele viu que na Europa isso não vigaria, mas que poderia trazer uma grande importância, poderia ter um grande significado econômico para a região amazônica, poderia trazer bons resultados. Além dele, nós vamos ver também um outro pesquisador chamado Alfred Russel Wallace. Viveu ali entre 1823 e 1913. E ele foi famoso por ter formulado, pessoal, aí em 1858, independente, sem ter ali a influência, e ao mesmo tempo, no mesmo período, nós vamos ver ele influenciando ali, se tornando famoso por ter formulado a hipótese da seleção natural para a origem das espécies. Lembra lá que Darwin também criou aí essa teoria, essa ideia da seleção natural para a origem das espécies? Esse viajante, esse pesquisador aqui, esse cientista, nesse período, independente das teorias de Darwin, já também desenvolveu aí essa ideia da seleção natural para a origem das espécies. E ele esteve dentro da Amazônia e foi a partir dessas pesquisas que ele fez dentro da Amazônia onde ele conseguiu ali elementos importantes para formular essa hipótese. O Wallace realizara durante 4 anos intensas atividades de coleta que levaram a percorrer enorme distância e atingir o Alto Rio Negro. Nós vamos ver esses cientistas fazendo essas coletas, onde eles capturavam, eles pegavam, eles faziam coleta de espécies, de amostras, para criar aí um mostruário para ser levado para a Europa, para ser analisado, ser estudado lá nas grandes universidades naquele período. Essa viagem à Amazônia teve aí uma grande importância justamente através dos seus estudos biogeográficos para formular aí essa hipótese da seleção natural ainda nesse período. Outro grande pesquisador que vai vir explorar a região da Amazônia, explorar este território até então sendo descoberto, seria aí Johann Natter. Seria também um naturalista e explorador austríaco que permaneceu na América do Sul por 18 anos, explorando toda essa região da América do Sul e acabou retornando para Viena com uma grande coleção de espécies, como peixes pulmonados da América do Sul. Pessoal, isso eram espécies que na Europa não se conhecia, eram animais, eram espécies que eram novidades dentro da Europa. Então, desses 18 anos, nós vamos ver esse cientista levando uma grande quantidade de espécies de amostras para serem estudadas na Europa. Nós vamos ver, então, John Natter coletando no Vale Amazônico um extenso acervo antropológico e arqueológico dos povos da região. Isso também iria ajudar a entender como os povos viviam aqui na região, entender como era a cultura, como era a organização social, como eles viviam, como eles se alimentavam, entender um pouco como era a vida desses povos que ocupavam aqui na região da América do Sul. Então, esse acervo antropológico contribuiu muito para essa compreensão desses povos. Essas peças estão até hoje expostas aí no museu em Viena, tá? Nós vamos ver também algo muito interessante, é que naquela época, como não existia foto, não existia como filmar ou gravar, geralmente eles faziam desenho das espécies que eles encontravam para descrever isso, para chegar até a Europa. Nós vamos ver aí também outro grande cientista que vai passar por aqui, era Carl Friedrich Philipp von Martius. E o zoólogo que iria vir com ele, Johann Baptist von Spix.
Perdoe o professor aí pela pronúncia, porque são nomes bem complicados, ó. E aí eles tinham a missão de estudar e dar nome às coisas da natureza brasileira. Durante 3 anos, entre 1817 e 1820, eles percorreram mais de 14 mil quilômetros, realizando aí várias coletas e amostras. Vejam aí, ó, um pouquinho da visão que esse europeu tinha desse mundo novo descoberto. Olha aqui, o tamanho da representação que eles mostram das árvores, ó. E olha aqui o tamanhozinho da pessoa dentro dessa imagem. Então essa visão desse mundo novo era o que esses cientistas levavam para a Europa, do que eles encontravam aqui dentro da região amazônica. Nós vamos ver esses dois cientistas levando mais de 22 mil espécies de planta sendo catalogadas. Olha só, foram catalogadas mais de 22 mil espécies de plantas sendo catalogadas, quase todas na flora brasileira, conhecida aí na flora brasileira. Outra contribuição extremamente importante deste período ainda foi o território brasileiro sendo dividido em 5 biomas. Lembram lá das aulas de geografia? Pois justamente foram esses cientistas que ajudaram a fomentar aí essa ideia do território brasileiro sendo dividido em 5 biomas, que são a Mata Atlântica, bioma da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado e Pampa. Então vejam como essas contribuições foram importantes, não só para a Amazônia, como para entender também todo o território nacional. E aí nós vamos ter um importante cientista nessa época também, que iria vir para o Brasil, que seria Rodrigues Ferreira. Aí um nome que a gente consegue falar sem problema, né, pessoal? Rodrigues Ferreira iniciou seus estudos na Bahia, no convento de Messês, e em Coimbra escreveu-se no curso de Leis e posteriormente no de Filosofia Natural e Matemática, bacharelando-se aí aos 22 anos de idade. Em 1723, a rainha Dona Maria I, que estava no poder nesse período, ordenaria a Alexandre Rodrigues uma viagem filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, para conhecer aí o Centro-Norte, até então inexplorados, a fim de lá implementar medidas desenvolvimentistas. Nós vamos ver então Alexandre Rodrigues Ferreira, vindo ao Brasil nesse período, vindo aí às províncias, capitanias, para conhecer ali, explorar essas regiões que era até então pouco explorada, não tinha uma atividade econômica nem desenvolvimentista nessa região. E a missão dele era vir conhecer, identificar e ver as possibilidades dentro dessa região. E aí, sua principal obra ficou conhecida como Viagem Filosófica, que traçou ali um amplo quadro da lavoura. As culturas estavam ali prejudicadas pelo desprezo do português pelo trabalho e redução do número de escravos negros. Nós vamos ver aí, pessoal, essas culturas sendo as plantações, as práticas da agricultura. Então, nós vamos ver essa prática da agricultura, essas agriculturas sendo prejudicadas pelo desprezo do português, que não queria vir desenvolver uma atividade dentro dessa região, por ser uma região pouco explorada, e também porque o número de escravos negros nessa região era muito pouco. Nós vamos ver, então, a economia avançando. Vamos ver que a economia poderia avançar caso houvesse uma racionalização das culturas e introdução de técnicas adequadas à lavoura e ao solo. Essas foram ideias propostas aí por Alexandre Rodrigues, um importante naturalista, um importante cientista que passou aqui pela região da Amazônia colonial também. Vejam quanto foi importante a presença desses cientistas dentro do território brasileiro nesse período em que pouca coisa se sabia do mundo inexplorado, do mundo que era algo totalmente novo para a cultura, pelo modelo que se acreditava na Europa. Então, várias descobertas foram promovidas ali, aconteceram várias novidades, animais, espécies, plantas, novas atividades agrícolas, como, por exemplo, a de Charles Marrier
de la Condamine, que viu aí a preocupação e a possibilidade da borracha se tornar um grande produto sendo comercializado dentro da região amazônica e que nós sabemos que se tornou um dos mais importantes para nós aqui, principalmente do Amazonas, no final do século XIX para o início do século XX. Tudo isso foi através dessas pesquisas que foram desenvolvidas por esses cientistas que promoveram essas viagens filosóficas em busca de conhecimento, em busca de conhecer a região da Amazônia, conhecer a nossa região. Então, eles tiveram uma importante contribuição para a gente aí na nossa história, certo? Agora nós vamos para a nossa DLI e eu quero ver você participando com a gente, viu? Vamos lá! Então, olha só, pessoal, a nossa questão aparecendo aí na tela para vocês. E a nossa questão diz o seguinte, ó. Dos naturalistas e cientistas que estudaram o Brasil e principalmente a Amazônia colonial nesse período e a Amazônia imperial, identifique aquele que encontrou potencial econômico na produção da seringueira. Seringueira é aquela que dá origem à nossa borracha, certo? Vamos ter aí a primeira opção, Alexandre Rodrigues Ferreira. Letra B, Charles Walterton. Letra C, Frederick von Martius. Letra D, John Baptiste von Spix. E a letra E, Charles Marie de la Condamine. Então, eu deixo agora com vocês aí para vocês responderem e a gente já volta para ver qual vai ser a questão correta. Então, vamos lá.
Olha só, e a gente está retornando aqui agora para trazer aí a nossa resposta da nossa DLI. Nossa DLI que dizia o seguinte, olha, vamos ver aí nossa questão. Dos naturalistas e cientistas que estudaram o Brasil e principalmente a Amazônia no período colonial e imperial, identifique aquele que encontrou potencial econômico na produção da seringueira. E aí nós tivemos aí duas participações importantes aí pra gente, certo? Vamos lá ver quem foi que participou com a gente? Olha só, nós vamos ver a aluna Maria Arruda participando aí e ela dizendo que a resposta correta é a letra E. Será que você acertou, Maria? Vamos já dar uma olhadinha. Nós também tivemos aí a participação da aluna Poliana Muni. Acho que esse é o nome, né? Poliana Muni. Ela, lá da Escola Estadual Vicente Teles de Souza, um abraço aí para a galera do Vicente Teles de Souza. E ela vem dizendo que a resposta correta também é a letra E. Será que ela também acertou? Vamos lá dar uma olhada na nossa resposta? Olha só, se você não acertou, tá tudo bem, tá tudo certo. Na próxima você participa com a gente e acerta. Mas eu tenho uma leve desconfiança que as duas alunas acertaram, ó. Porque dos naturalistas cientistas que passaram pelo Brasil, somente não, nós vamos ver ele dando uma visão especial a essa questão da produção da seringueira no território da Amazônia colonial. Seria ele, então, Charles Marie de la Condamine. Essa seria a resposta correta. Parabéns aí para vocês duas que acertaram, participaram com a gente, interagindo, viu? O professor fica muito feliz com a participação de vocês. Então, vamos lá ver o comentário da nossa resposta? Olha só, Charles Marie de la Condamine foi um cientista e explorador francês que, sim, realizou diversas viagens de exploração. Lembrando que essas viagens de exploração eram viagens onde esses cientistas faziam coletas de espécies, desenhavam ali, naquela época não tinham como fazer foto nem nada, tinham que desenhar ali as espécies para retratar e mostrar isso depois lá na Europa. Fazia coleta de exemplos de plantas, de espécies de animais, enfim, faziam essas coletas através dessas viagens de exploração e mandavam esse material para a Europa para ser analisado, estudado. Uma coisa interessante, pessoal, é que boa parte dessas pesquisas, dessas coletas, tanto dessas questões naturalistas quanto as questões antropológicas, que foram levadas do Brasil nesse período de espécies, ainda hoje elas existem nos museus, nas grandes universidades dentro da Europa. Às vezes, algumas espécies precisam ser mandadas, que são conhecidas e descobertas hoje em dia, precisam ser enviadas para a Europa, para lá passar por esse processo de análise e comparação, porque lá estão essas espécies, as primeiras espécies que foram coletadas através dessas pesquisas desses cientistas aqui dentro da região da Amazônia, da América do Sul como um todo, né? Então, isso ainda está presente lá. Charles Marie de la Condamine foi um desses cientistas que veio aqui, explorou e descobriu várias coisas novas dentro da região da Amazônia, e ele foi o primeiro cientista a descer aí o curso do Rio Amazonas. Você imagina, ele entrou lá pelo início do Rio Amazonas no estado do Pará e veio até o Rio Amazonas, descendo aí todo o curso do Rio Amazonas. E ele foi o responsável por publicar na Europa um conjunto de descrições da geografia, da fauna e flora da bacia amazônica, e inclusive o trabalho que dizia aí da importância e da possibilidade econômica que existia o investimento aí na produção da seringueira dentro da Amazônia. E essa análise dele iria dar tão certo que nós vamos ver aí no final do século XIX para o início do século XX o grande boom da produção da borracha, da produção da seringueira dentro da Amazônia, levando aí o nosso estado
a uma das grandes potências econômicas no Brasil naquele período, trazendo grande retorno financeiro para a região. Certo, pessoal? Então, parabéns para você que acertou, obrigado por você ter participado com a gente, interagido na nossa aula, e a gente se encontra aí numa próxima aula de História, viu, segundo ano? Então, até logo e até a próxima!